12 horas, começando mais um Almoçando com Adailton. Esse projeto é um mês de live aí para ajudar você a encontrar uma carreira profissional que te valorize mais, te reconheça mais, te faça mais realizado. Então aqui é o momento em que eu venho trazer algumas reflexões para te ajudar na sua carreira profissional. Então, estamos começando aqui a nossa live e o tema de hoje é um tema extremamente importante, né? Nós vamos falar sobre a questão da inteligência, né? Vamos falar da inteligência e o sucesso profissional. Será que isso tem impacto? Será que não tem impacto? Minha querida Drix já entrou aqui, fiel, escudeira de sempre, parceira, companheira, mulher mais linda do mundo, mais inteligente e de maior mau gosto que eu encontrei na minha vida. E nós vamos já fixar o tema aqui pra gente começar a nossa brincadeira. Pessoal, estamos aí chegando no ponto, no final aqui do nosso projeto, mas já chegando no mês. Deixa um comentário, o que é que vocês acham? Tá ajudando, não tá ajudando? Tá contribuindo, não tá contribuindo? Comenta aqui, isso é importante para a gente entender aí, ter um retorno concreto do que essas lives estão trazendo. Então deixa aqui seu comentário. Pô, professor, tá me ajudando nisso, tá me ajudando naquilo. Professor, fala um pouquinho mais sobre aquilo. Então a gente trabalhar um pouquinho essa linha, tá certo? Trabalhar um pouquinho essa linha. Maravilha. Então, fixado aqui o tema, minha inteligência determina meu sucesso? Isso é uma pergunta importantíssima, tá certo? Porque, muitas pessoas se sentem desprovidas de inteligência. Vamos conversar sobre essa questão da inteligência. E já fica então com um pensamento de que eu nunca terei o sucesso daquela tal pessoa, porque aquela tal pessoa é muito mais inteligente do que eu. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da inteligência e do sucesso, tá? E aqui eu vou apelar já de cara, já de peito, vou dar lá logo nos peitos de vocês aí, ó, bum, receba, nosso querido Goleman. Goleman, ele já em 85, ele já mostrava que a inteligência emocional é 4 vezes mais importante para o sucesso profissional do que a inteligência cognitiva. Olha que naquela época, nós estamos falando de 35 anos atrás, nós não tínhamos os sistemas autônomos que nós temos hoje. Os celulares não faziam o que fazem hoje, não existiam os processamentos em nuvem que existem hoje, os computadores não faziam o que os computadores fazem hoje. Tudo bem, certo? Então, atenção, porque é muita coisa para estudar, pesquisar, tem trabalho, tem meu projeto, eu não consigo fazer essa pesquisa. Seria uma boa pesquisa acadêmica. Goleman deveria ser revisado, se é que não foi, tá? Porque pode ter também aí algum estudo que eu desconheça. Então, há 35 anos atrás, nós estamos falando há 35 anos atrás, o professor de Harvard, estudando justamente os seus alunos, ele chegou à conclusão de que o sucesso, aqueles que atingiram o que para eles era sucesso, né, tinha mais inteligência emocional do que coeficiente intelectivo ou coeficiente cognitivo, tá certo? Ou seja, não quer dizer que você é um indivíduo que olha uma conta, processa tudo com cabeça, tem uma memória prodigiosa, que você é o cara que, é o cara. Você disputa com o computador, você faz cálculos, tem um raciocínio lógico. Isso não quer dizer que você tem mais chance de sucesso do que o cidadão que está do teu lado, tá? E isso é uma coisa que depois do estudo de Goleman, a gente olha assim e fica a gente meio que percebe que é empírico isso, dá para perceber empiricamente. Vou dar um exemplo. Eu estudei numa escola de Salvador muito exigente, que era a Escola Técnica Federal. A Escola Técnica Federal era uma escola tida como uma escola para os gêniozinhos, né? Porque o processo seletivo era mais rigoroso do que
um vestibular em alguns vestibulares que tinha em Salvador na época. E beleza, fui lá, consegui passar no processo seletivo, na cauda lá no final, no escopo, no último dos últimos, e não tem problema nenhum nisso. E realmente cheguei lá e encontrei colegas que tiveram uma base educacional muito melhor que a minha. E posso até dizer, colegas muito mais inteligentes do que eu. Só que a gente tinha avaliações pesadíssimas. E algumas delas eram inclusive avaliação oral. E foi naquele momento, sem eu conhecer Goleman, que eu comecei a perceber que a gente estudava, praticamente a gente entrava no Cefet de manhã. A escola não era integral, mas ela se tornava integral, porque a gente entrava na escola de manhã e eu saía, muitos dias eu entrava 7 horas da manhã e saía 7 horas da noite. E ali a gente estudava, preparava experimentos, eu fazia o curso de Química, então eu preparava experimentos, relatórios, estudava, foi uma fase muito legal. E eu via colegas que sabiam mais, que inclusive ensinavam, eu tirava dúvidas com eles. Quando chegava na hora da avaliação, eles ficavam tão nervosos que o meu resultado era melhor do que o deles. Então ali eu comecei a perceber justamente essa diferença entre você saber e você efetivamente transformar isso em um resultado concreto. Então o que é que faltava para aqueles colegas que eu tinha? E eu conversava com ele de carro, você tem que ficar calmo, você sabia. Mas eu fico nervoso, dá um branco, fica um negócio. A professora me pergunta, eu já começo a ficar. E aí, ali eu já estava começando a entender uma coisa que para mim ficou claro quando eu conheci o estudo de Daniel Goleman. Então a inteligência é fundamental para o seu sucesso? Sim, é fundamental para o seu sucesso. Quanto mais inteligente você for, melhor. Vou já falar sobre isso. Tá? Quanto mais inteligente aliás, eu não vou me corrigir, eu falei errado. Não é quanto mais inteligente você for. Quanto mais inteligência você desenvolver, essa é a expressão correta, e é a última reflexão que eu vou trazer aqui. Quanto mais inteligência você desenvolver, mais probabilidade de sucesso você tem. Porém, principalmente a inteligência emocional. Principalmente a inteligência emocional, tá? É importante o desenvolvimento de todas as inteligências. É importante você desenvolver raciocínio lógico, é importante inteligência estratégica das coisas. Aí tem várias teorias que a gente pode trazer aqui. Mas a inteligência emocional, ela é fundamental. Primeiro porque você é competente, você conhece, você sabe, domina como ninguém, mas sem inteligência emocional, você não vai conseguir comunicar isso de uma forma assertiva. Então a inteligência emocional já começa por aí. Você chega a ter uma situação, você não tem equilíbrio emocional para colocar toda o seu conhecimento, sua competência, sua capacidade para fora. Você chega numa entrevista de emprego, você é o melhor para aquela função, mas você não tem equilíbrio emocional, gestão emocional, para colocar todos as razões que vai fazer com que o empregador te contrate, porque ele vai dizer, porra, eu preciso desse cara aqui. Você tem uma carteira de clientes, tem uma proposta melhor que o seu concorrente, mas você não consegue, você não tem esse equilíbrio, você não tem o que a inteligência emocional traz para que você efetivamente tenha uma comunicação de proposta de valor assertiva para esse seu cliente. Então a inteligência emocional é fundamental. E aqui é que chega a reflexão. Se você volta para toda a sua preparação e educação, toda a sua educação, quanto dela foi destinada ao desenvolvimento da sua inteligência cognitiva e quanto dela foi destinado ao desenvolvimento da sua inteligência emocional? Quantas horas de estudo, de exercício, quantas salas de aula, cursos você teve de inteligência emocional? Existe uma razão para isso, tá? Em geral, a inteligência emocional e essas habilidades relacionadas a ela eram delegados a outras esferas de educação. Primeiro, a própria família. Depois, a dimensão da religião. A religião, ela sempre ocupou um espaço importante da educação.
À medida que a sociedade tira a responsabilidade desses eixos, cria-se um vazio. Por isso que hoje as instituições de ensino formal, elas estão sendo obrigadas a incluir no seu currículo essa dimensão socioemocional. Porque existe um gap deixado que era ocupado por instituições, por instituições no passado. Eu não quero ficar focando nisso daqui, se é melhor ou se é pior. Eu só quero evidenciar uma coisa. Hoje, as próprias instituições de ensino estão se dedicando a isso. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, alguns alunos julgarem que isso é enrolação. Tem alunos que eu olho assim e digo, vai se lascar na vida, não tem para onde correr. Vai aprender na pancada, porque a gente aprende. Ou de um jeito ou de outro aprende. E aí, esse negócio de papinho, vai se ferrar, vai levar na cabeça. Vai levar na cabeça. Isso, o que eu estou falando aqui não é papinho coaching. Tem estudo, eu estou falando de Goleman. Inteligência emocional, vem esse papinho. Você já leu? Você já viu como é o livro? Você sabe como é o livro? É assim, ó, vai ler, vai estudar. Certo? Vai estudar. É uma pesquisa de anos, acompanhando alunos e vendo o resultado disso lá na frente. Então, se você não... Bruno, eu falei isso no live, kkkk, devo confessar. Então, essa dimensão da inteligência emocional, ela é muito, muito mais determinante. Há 35 anos atrás, 4 vezes. Eu acho que isso deve ser revisado. Por quê, professor? Porque hoje nós temos auxílio de inteligência emocional e vai ter cada vez mais. Eu sonho o dia onde eu tiver uma sala de aula e que eu tenha um Javes do meu lado. Javes, projeta aí a curva de possibilidade de produção. Aí eu começo a manipular a curva de possibilidade de produção na frente dos meus alunos. Certo? Javes, faz o cálculo aqui do limite dessa função aqui, ó. Deriva essa função para mim, Javes. Ele deriva a função. Quer dizer, toda essa parte cognitiva, os sistemas autônomos, ele vai começar a entregar com uma velocidade muito maior. O importante é o que você faz com isso. Existe ainda uma importância na cognição? Claro que existe. No raciocínio lógico? Claro que existe. Mas o principal, isso vai fazer com que a inteligência emocional ela ganhe uma importância cada vez maior. Essa proporção de Goleman, para mim, ela tem que ser revisada. Eu posso estar enganado, mas na minha hipótese, ela já cresceu. Ela não é só 4 vezes mais importante. Hoje, ela não é só 4 vezes mais importante. E aí vem essa reflexão. O que é que você dedicou da sua formação para a inteligência emocional? Qual é a educação emocional que você tem? Certo? Qual foi a educação emocional que sua família deu? Aí vamos falar um pouquinho sobre a educação familiar. Certo? E aí eu fico muito preocupado. Aliás, eu tenho 2 coisas. Uma, eu fico muito preocupado. 2, eu fico muito feliz. Uma, fico muito preocupado com essa geração que está chegando aí no mercado e as outras que virão. Porque os pais estão cada vez... O menino não pode ter um sim. O menino não protege a criança. O menino. E aí você não educa. Educação é importante, emoções importantes, a tomar consciência das emoções, tomar consciência dos sentimentos, aprender a lidar com isso. Tá triste? Deixa o menino tá triste. Deixa ele viver a tristeza. Tá com raiva? Deixa o menino viver a raiva. Orienta o menino no momento de raiva. É educar. Isso está cada vez mais raro. Não. Meu filho não pode se frustrar. Meu filho não pode se frustrar, não pode ter frustração. Tem uma pessoa de rede aqui, que inclusive a Adriana segue. Gosta de falar de educação. Nunca entrou numa sala de aula. Tá tudo certo. Eu não sigo. Eu pergunto logo, papai, vem cá. Você já entrou numa sala de aula? Não, beleza. Obrigado, viu? Obrigado pelas suas colaborações. Mas fala de educação. E aí, uma vez a minha esposa estava dizendo que a esposa dele disse que nunca gritou a filha. Nunca gritei a minha filha. Eu digo, tá errado. Ou ela não cria a menina, porque quem tem filho sabe. Você nunca. O menino tá indo com o dedinho na tomada. Você não vai dar um grito? Não, Isaac! Tá com a moeda na boca. O Isaac já engoliu moeda e a Isabela também, tá? Tá com a moeda na boca. Menino, tira essa moeda. Você não vai dar um grito na criança? Então não cria a criança.
Não cria. Deve ter uma ama de leite, alguma coisa para criar o filho. Não cria. Eu não consigo conceber isso. Desculpa, não consigo conceber. Não consigo conceber. Se alguém consegue me explicar, beleza. Tudo bem. Então, primeiro ponto. Segundo, que pena. Você nunca gritou sua filha, mas um dia alguém vai gritar. E como é que ela vai lidar com isso? Tá? Então, primeiro é a preocupação com essa geração. Não existe uma educação emocional. Não existe. Segundo, a alegria. Alegria porque provavelmente meus filhos vão nadar de braçada. Certo? Eu fico até preocupado um pouquinho. Eles vão dominar o planeta. No outro dia minha filha abriu a geladeira. Quando ela abriu a geladeira, voltou, fechou. Papai, tô com fome. Eu digo, minha filha, você acabou de comer, você tá com fome? Claro que não, né? Aí ela foi lá, ficou, foi lá, abriu a geladeira, olhou, fechou. Papai, eu tô com fome. Eu digo, filha, você acabou de comer. É, papai, eu acho que eu não tô com fome, não. Eu tô sentindo tédio. Isso é educação emocional. Ela tá tomando consciência. Goleman mostra a inteligência emocional sendo desenvolvida em 2 eixos. Como é que você pode desenvolver isso? 2 eixos. Intra, você com você mesmo. Inter, você com o outro. Por isso que é tão fundamental. Intra, eu tenho competências, eu tenho potências, eu tenho... Se eu não tenho inteligência intrapessoal, o meu pico emocional vai derrubar a minha performance. Essa é a diferença de alguém treinado e de alguém não treinado. Então vamos falar de falar em público. Vamos pegar aqui uma cantora que eu adoro e que é meio que uma unanimidade no Brasil. Ivete Sangalo. A Ivete faz shows incríveis, maravilhosos. Ela é incrível, né? Quando ela sobe no palco e que tem aquela multidão, o que é que acontece? Ela tem uma descarga emocional. A emoção é uma descarga físico-química, dado a um estímulo do ambiente. Então ela tem uma descarga emocional. Aquela descarga emocional para aquela mulher talentosa, treinada, experiente, vira um gás que ela muda. Eu já assisti um show da Ivete. Ela estava doente, ela estava tossindo, ela estava mal, ela estava gripada, uma gripe pesada. E ela fez um show do caramba. Por quê? Por causa da emoção. A emoção joga uma descarga de adrenalina que para ela vira é tipo um orador bem treinado. Tá? O cara é um orador, ele chega diante de um público, ele tem uma descarga emocional e aquilo ele diz, hoje eu estou inspirado, hoje eu estou com gás. Uma pessoa que não tem um intrapessoal, lê isso de outra forma. A descarga emocional é a mesma. Só que, no que é treinado, isso favorece a performance. De tal forma que uma pessoa, uma cantora, mesmo muito gripada, consegue fazer uma multidão sair do chão, dançar feito louco, e o fato dela estar gripada e às vezes faltar a voz, deixa a galera ainda mais louca ainda. Olha que mulher incrível! Certo? Isso é intrapessoal. É você direcionar a sua emoção ao seu favor. No caso, quando você não tem essa inteligência, essa emoção, ao invés de vir ao seu favor, ela vem contra você. Porque é uma descarga que você tem, que aí você não sabe o que fazer com aquilo. E porque você não sabe, aí ele te direciona para o medo do fracasso, te direciona para a questão da escassez, que é outra coisa extremamente trabalhada por Brené Brown, que é outra autora que eu indico para vocês. Então, intrapessoal, você com você, uma pessoa competente, 2 pessoas igualmente competentes. Uma tem inteligência intrapessoal e a outra não. Quando chega diante de uma multidão, igualmente competente, aliás, não, vou mentir, uma pessoa mais competente que a outra. Essa daqui tem mais competência do que essa. A A tem mais competência que a B. Só que a B tem mais inteligência emocional que a A. Quando chega diante de uma situação dessa, de uma questão ambiental, de uma adversidade gerada numa reunião, por exemplo, esse daqui trava. Ele tem uma descarga emocional e ele não sabe o que fazer com aquela energia, ele trava. E aí ele não consegue comunicar, ele não consegue entregar o seu melhor resultado.
Esse daqui que tem uma competência inferior, ele consegue maximizar a sua competência justamente porque ele tem esse intrapessoal bem desenvolvido. Então, primeira dimensão intrapessoal. A segunda dimensão é interpessoal. Isso diz respeito a uma palavra muito utilizada. Aliás, uma coisa que nós gostamos de fazer é desgastar palavras. Nós desgastamos várias palavras, são pesquisas importantíssimas. E nós desgastamos. Tá certo? Uma delas é a empatia. Tem que ter empatia. Empatia. Empatia virou agora, meu Deus do céu. Empatia virou plataforma política. Tá? Então, empatia. O interpessoal, ele são os elementos que vai justamente gerar essa empatia. Então, no intrapessoal é autoconhecimento, consciência da emoção e gestão. Goleman fala de controle, eu prefiro a palavra gestão. O interpessoal é justamente a dimensão do você reconhecer o estado emocional da outra pessoa. E influenciar no sentido de liderança. Entendeu? E você saber utilizar aquele estado emocional do outro de uma forma positiva. Então, estou falando de percepção. Eu entender a percepção, o estado emocional, a perspectiva, a visão de quem está do outro lado. Isso muda muito na dimensão da comunicação. Já eu vou gravar um vídeo que foi pedido de uma oficina que eu estou criando para a Universidade de São Judas. E aí, no roteiro do vídeo é assim: professor, você acolhe os alunos e você vai dizer: eu sou o professor Adailton e eu desenvolvi um curso. E aí você fala dos benefícios dessa oficina que será feita na São Judas para os alunos do ensino médio. Eu, como sou subversivo, eu vou fazer o contrário. Eu vou dizer: olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Você que tem dificuldade de ser chamado numa entrevista de emprego, sente que o seu currículo não é muito valorizado? E aí eu vou falar da dificuldade da pessoa. Por isso que eu, professor Adailton, junto com a Universidade de São Judas, desenvolvi uma oficina que vai te ajudar nesse quesito. Vejam, o que mudou? Tudo. Ao invés de eu começar a falar de eu sou o professor Adailton, eu vou começar a falar você e da sua necessidade. Então, isso daqui, a inteligência emocional traz. E torna a sua comunicação mais atrativa e assertiva. E isso, com certeza, vai impactar no seu sucesso profissional. Com certeza. Deixa eu ver os comentários, que aqui eu me empolguei. Por exemplo, o que aconteceu com o Brasil no 7-1 na Alemanha? O que aconteceu no Brasil com o 7-1 da Alemanha foi o Brasil, a seleção brasileira deixou de ser um consenso nacional e a gente passou a discutir mais política. Olha que coisa positiva. Mas ali com certeza foi um apagão emocional e com certeza é uma coisa que marca essa geração, né? Eu digo para os meus alunos, teve uma turma que eu acho que eu fui uma das turmas que me avaliou pior. Inclusive foi uma turma de direito. Não sei se foi a sua, Brunão, mas na turma eu dizia: olha, eu lamento que o ídolo de vocês seja o Neymar, tá? E, tipo, nada contra a pessoa do Neymar, mas ali é evidente, um evidente caso clássico de muita competência técnica e pouca inteligência emocional, pouquíssima. De tal forma que um homem, pai, de mais de 25 anos, ainda era chamado de menino. Agora estão querendo chamar de adulto Ney, né? Tem essa treta aí na internet. Bom, também tô nem aí. Mas apenas trazendo aqui um caso clássico. Isso está cada vez mais gritante. Isso está cada vez... Não foi a minha não, mas deveria ter sido, kkk. Isso está cada vez mais gritante. Drix, quer um curso, como desenvolver a inteligência emocional. Bom, aí é um curso grande, hein? É um curso grande, muito grande. Então, voltando. Inteligência emocional, ela é fundamental, tá certo? Fundamental. Em geral, o que a gente tem de educação emocional? A mãe tá chorando, o filho diz: mãe,
que é que você tem? Eu digo, a mãe está chorando porque pai não chora. Homem não chora, né? Então já começa aí, nosso padrão emocional. Homem não chora. Chora não, cisca aqui caiu no meu olho. Então, isso é... gente, olha, isso tem um efeito tão desgraçado sobre os meninos. Você não tem noção. Tem noção. Como isso é desastroso para os meninos e traz muitas imaturidades para os homens. Tem noção. Tem noção. Eu não vou entrar no mérito aqui. Nós temos uma sociedade realmente desigual. Existe uma desigualdade de gênero. A gente não pode questionar isso. Quer dizer, questionar a gente pode, mas existem evidências óbvias disso. Né? Negar isso é absurdo. Tá? O que não quer dizer que também existam opressões sobre os homens. Nenhum deles é essa questão, é essa educação emocional. Né? Homem não chora, homem não... Então já começa por aí. Então a mãe tá chorando, porque o pai não. O pai é homem. Menino, seja homem, menino. Veja o nível de educação emocional que nós temos. Então a mãe tá chorando, aí o filho, o que foi, mãe? Nada não, nada não. Então, a nossa educação, as lições emocionais que nós temos é negar a emoção, é negar o sentimento, é ignorar ele. Só que isso para mim é represar. Eu chamo de estratégia Brumadinho. Você represa. Estratégia Brumadinho. Você vai represando a emoção. Certo? Então, essa inteligência ela precisa ser desenvolvida. E aí é o último ponto de reflexão. Já estou indo aqui para os meus últimos minutos. O último ponto de reflexão é justamente a dimensão de que a inteligência pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Pessoal, inteligência, qualquer uma delas, porque existem teorias de múltiplas inteligências, né? Então, qualquer uma que seja inteligência aí, você pode desenvolver. Você pode desenvolver. Ninguém nasce com a inteligência pré-determinada. Carol Dweck, pesquisa, livro, Mindset. Ai, professor, Mindset. De novo, outra palavra desgastada. Você já leu o livro? Você já leu? Então, Mindset. Mais de 40 anos de pesquisa de uma doutora da Universidade de Stanford. É doutora. Uma vez eu estava com esse livro na universidade, uma doutora da Universidade de São Judas disse, que livro é esse, professor? Aí eu falei, ela disse, é autoajuda, né? Eu disse, autoajuda? Não. Isso daqui é um estudo de uma doutora e vários outros professores de mais de 40 anos na Universidade de Stanford. O seu doutorado é onde mesmo? Quer dizer, eu não falei isso, né? Mas deu vontade. Mas é porque aqui no Brasil fica na prateleira de autoajuda mesmo. Certo? Então, a inteligência ela pode ser desenvolvida. Tá? Não importa se você é mais ou menos inteligente que outra pessoa. O que importa é você desenvolver sua inteligência. E você pode fazer isso sempre. A neurociência vem mostrar isso daí, né? Com a neuroplasticidade, né? Então você pode, inclusive, aumentar a sua capacidade cognitiva. Tá? Existem estudos sérios para isso. Então, a inteligência, seja ela qual for, ela pode ser desenvolvida. Ok? É por isso que eu vou confessar aqui um pecado enorme meu, tá? Um pecado enorme meu. Eu não tolero burrice. Porque na minha concepção, a burrice não é uma condição, é uma escolha. Não é uma condição, é uma escolha. Eu não posso escolher nascer bonito. Mas eu posso escolher, atenção, eu posso escolher desenvolver minha inteligência cognitiva e desenvolver minha inteligência emocional. Então, tipo, eu não posso escolher nascer bonito. Talvez eu não tenha nascido bonito, mas eu posso desenvolver minha inteligência. E você já não é muito bonito.
Não desenvolve a inteligência, é o que eu digo, né? Não nasci bonito, então escolhi ser simpático. Simpatia, inteligência, isso pode ser desenvolvido. Certo? Isso pode ser desenvolvido. Então, esse ponto é um ponto fundamental que está associado também a toda uma dimensão de crenças, tá? De crenças que a Dweck ela divide em dois tipos, né? A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Mas isso daí pode ser tema para uma outra live. Então a inteligência, ela é fundamental para o seu sucesso? Sim. Primeiro, principalmente a inteligência emocional. Principalmente a inteligência emocional. Intrapessoal, interpessoal. Tá? Principalmente essa. Ok? Então, sim, é fundamental. Principalmente a inteligência emocional. E a inteligência, ela pode ser desenvolvida. Seja emocional, seja inteligência cognitiva. Você pode desenvolver ela. Tá? Burrice não é uma condição. Burrice é escolha. Burrice é preguiça, papai. Burrice é preguiça. Todos podem desenvolver. Todos podem se desenvolver. E o que importa é isso. Você continuar se desenvolvendo. Grande abraço, desculpa aí os exageros. Grande beijo na doutora Laís. Doutora Laís. Uma grande fonte aí, onde eu pesquiso sobre essa questão de desenvolvimento. Sabe só tudo. TO em Fortaleza é a Laís Pessoa, não tenha dúvida disso. Clínica de Laís. Bombando. Bambino. Depois deixa um link aqui, Laís. Deixa um link aqui, por favor. De verdade, tá? Tiago Ribeiro, Gabi Santos, grande Bruno. Ô Bruno, não fala dos professores da São Judas não, senão eu te pego, hein, cara. Não fala mal dele não, que eu vou pegar você. Professor, a gente consegue desenvolver inteligência mesmo depois de velho? Claro! Opa, se não. Claro. É óbvio que o desenvolvimento do cérebro, ele vai reduzindo, diminuindo. A neurociência diz que nosso cérebro desenvolve numa velocidade mais acelerada até os 18 ou 20 anos. Mas ele não quer dizer que ele para de se desenvolver. O desenvolvimento vai ser um pouco mais lento, tá? Principalmente até ali os 60 anos. Mas você pode sim continuar exercitando a sua inteligência e a sua cognição na terceira idade. E uma forma disso é justamente a educação, né? Eu estudei num curso de inglês, numa escola de inglês aqui em Fortaleza, que o foco dela era a terceira idade. Então, eu tinha muitos alunos que eram já sessentões, né? Aposentados, 60 anos e tudo, e eles estavam fazendo aquele curso ali, inclusive, como uma forma de prevenção de doenças como Alzheimer, por exemplo, né? Então é questão de exercitar. Eu gosto de pensar como um músculo, né? É claro que o desenvolvimento, que não é um músculo físico, né? O nosso desenvolvimento físico, quando chega ali na terceira idade, ele começa, ele diminui, você já chegou num ponto onde você não vai ter mais ganho de massa muscular e tudo mais. Naturalmente, você começa a reduzir aquilo, mas você pode continuar se exercitando para ter um corpo saudável, mente saudável. Olha lá, ó. @BambinoTerapias. @BambinoTerapias. Da nossa querida doutora Laís, por favor, super recomendo. Tem um trabalho aí especial com o desenvolvimento de pessoas com autismo, crianças com autismo, e é uma especialista nessa dimensão aí de desenvolvimento, tá? Então,
Valeu, pessoal. Grande abraço. Até amanhã em mais um Almoçando com o professor Adailton. Grande beijo. Amanhã eu vou falar sobre... como você ficar disponível no mercado. Eu estou devendo esse tema há muito tempo. Vocês mandaram umas mensagens aqui. Então amanhã eu vou falar de como ficar disponível. Professor, você fala sempre esse negócio, esteja disponível no mercado. Como é isso? Vamos conversar sobre isso amanhã. Valeu, grande abraço, beijo no coração!